Aqui vamos mostrar uma técnica considerada um pouco avançada, mas muito essencial para quem está aprendendo. Aqui eu estou mostrando a jabuticaba, agora em mês de agosto aqui no Sudeste. Vejam que as folhas estão bem velhas já. Quem não conhece, muita gente me passa mensagem perguntando se é fungo. Não é. É que aqui no nosso inverno, meados do inverno que é seco, as folhagens de algumas plantas amarelam e outras ficam nesse tom. Aqui é a maneira de fazer a desfolha. A jabuticaba pode ser feita manual, sem tesoura. Então nesses vídeos eu vou fazer uma série de vídeos ensinando algumas técnicas essenciais. Lembrando bem que para fazer a desfolha já tem que ser uma planta adulta, com mais de 5 anos, bastante engalhamento formado, que fazer desfolha em planta nova vai impedir engrossamento de tronco, então tem que ser uma planta já adulta. Aqui estou mostrando as gemas de brotação. Então a gente puxando as folhas ao contrário, a gente vê a gema de brotação com todo cuidado para não estourar essas gemas. Até a aramação nesse momento é bom evitar, no caso de plantas que tem gema de brotação, para não quebrar essa gema de brotação. Aqui é uma jabuticaba que já tem um certo tempo, então eu mostrei. A técnica pode ser tirada com as mãos. Já essa Ficus formosa, a gente está vendo, já está no ponto. Uma grande parte das folhas amarelando, outras já secaram, então está em cima do ponto. Já essa Ficus, eu prefiro assim, cortar as folhas, deixando um pedaço do cabinho. E alguns galinhos que estão alongados demais a gente corta também para eles bifurcarem, nascerem duplicados. Essa variedade de Ficus, a formosa, é muito boa para bonsai, que ela não perde galhos. Então aqui eu estou mostrando que ela, no caso, diferente da jabuticaba, não é recomendável que se arranque as folhas, porque ela brota em vários pontos de galhos nus. Ela não é igual a jabuticaba, que já tem as gemas de brotação definidas, o Acer, que tem gema de brotação já em pontos definidos. Então a Ficus, Azaleia, Olmo, não tem ponto definido, brota em qualquer lugar do galho, ou dos galhos principais, até do tronco também. Então a técnica da desfolha, o título do vídeo foi Como, Quando e Porquê. Então a gente faz essa desfolha para renovação da folha e multiplicação de galhos e a diminuição do tamanho das folhas. Uma dica importante é deixar um pouco seco o solo no dia que for fazer essa desfolha, para a planta estar puxando pouca água. E acabou de fazer a desfolha, vai para o sol, pelo menos 6 horas de sol, para a nova folhagem nascer mais diminuta, de tamanho menor, e suspende a adubação por esse período, até a nova folhagem nascer por completa, senão a folha pode nascer muito grande. Aqui uma outra Ficus formosa também, da minha esposa Isabel, o estilo raiz sobre rocha. Então, voltando ao tema do vídeo, como, quando e porquê. Então, como fazer, eu já disse. Algumas espécies têm que ser tiradas com a mão e outras têm que ser cortadas. Quando? Existe uma desfolha de verão, mas eu vou falar na época apropriada. Eu estou mostrando essa agora do final do inverno, aqui no Sudeste. Então, essa mesma técnica pode ser usada no Sudeste, Centro-Oeste, Norte. No Sul, ela tem que ser um pouco adiada, porque no Sul é diferente o clima lá. Lá ainda está frio e chuvoso, então lá essa técnica tem que ser adiada lá para setembro. Então aqui estamos falando essa técnica do final de inverno, quando a planta já está trocando naturalmente as folhas. Então como? Agora o quando, já falei também que é a época. E o porquê? O porquê da desfolha já expliquei também. Aqui um olmo chinês. Ele não caducou por completo, então já está entrando no calor aqui. A gente já pulou de 26 graus a média que estava no inverno para 32 já, de uma semana para outra. É repentino aqui o nosso calor. Volta de uma maneira surpreendente, não volta assim gradativamente. Volta de supetão mesmo.
de 26 graus para 32. Tem cidades da região aqui, já deu até 35 graus já nessa semana. O olmo também é uma espécie que, inclusive o Jaqueline, que é das folhas bem minúsculas, esse é impossível tirar com a tesoura, levaria dias. Então o olmo pode ser arrancado, puxado para o sentido do crescimento. Tem que ser arrancado com os dedos. E como eu já disse, fez a desfolha, sol e controla as regas. Aqui nós temos sorte no Sudeste que essa época é uma época de seca. Então a gente vai regar a planta, depois deixar secar levemente o solo entre uma rega e a outra. Aqui o micro araçá, o ano passado foi o ano mais quente da história que a gente teve, foi 2023, 2024, não avermelhou. Aí ele também a gente vê, eu estou puxando aqui, a folhinha basta puxar, que nesse ponto que ele está, o micro araçá do Amazonas, ele já destaca as folhas. Então estou mostrando várias técnicas de cortar, de arrancar com a mão. Aqui a paineira da Índia, essa paineira não precisa fazer a desfolha, porque naturalmente ela é igual o IP que a gente tem também, a paineira comum nossa, ela já descarta as folhas naturalmente. Aqui o baobá não é necessário fazer a desfolha também, é só diminuir a rega nessa época e suspender a adubação, que ele perde as folhas naturalmente. Esse baobá tem algo diferente, ficou muito bonito essa raiz que ela ficou embolada no pote, não é normal dele na natureza. Aqui um araçá comum, o araçá do cerrado nosso, é só com frio muito intenso assim mesmo que ele fica assim nesse tom também de vermelho.